Bom dia, bom dia. Quem aí já pegou um cafezinho, um caderno, uma caneta? Hoje nós vamos ter um estudo maravilhoso do livro de Lamentações. Se você não fez isso ainda, dá tempo. Vai lá e pega um caderno, pega uma caneta, porque Deus tem algo lindo para nos entregar nessa manhã. Amém? Bom dia a todos vocês que estão entrando, graça, paz, alegria da parte do Senhor. Graça e paz, Solange. Aleluia! Que bom estar aqui com vocês em mais uma manhã. Bom dia, Rosângela, graça e paz sobre sua vida. Hoje Deus tem algo lindo para nos entregar, sobre o livro de Lamentações, e o Senhor quer trazer para os nossos corações um renovo de esperança, de alegria, que a nossa mente, seja totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus nesse dia, para que nós sejamos reativados, naquilo que Deus tem para nós. Bom dia, minha prima Flávia, que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Meus queridos, nós estamos aqui em mais uma live e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Estamos aí prosseguindo na leitura da Palavra de Deus. O livro de Lamentações, inclusive, nós encerramos antes de ontem. Ontem nós já iniciamos Ezequiel. Mas a live hoje é sobre Lamentações. E a da semana que vem vai ser sobre o livro de Ezequiel, porque Ezequiel é maior, então vai dar para fazer semana que vem. Então não perca, esteja sempre aqui que você vai conhecendo aí a palavra de Deus toda, As lives é uma síntese da síntese, mas você tem pelo menos uma noção e com certeza o Senhor pega essa palavra e traz revelação para o seu coração e traz bênção para a sua vida. E todas as manhãs nós temos o devocional, que é mais, vai aí dos capítulos, menos capítulos por dia, então dá para fazer algo mais amplo, na palavra, apesar de ser só 10 minutinhos cada dia, mas é um alimento precioso que o Senhor tem trazido sobre nós. Amém? Clica aí nesse aviãozinho, convide alguém para estar aqui nessa manhã com você. Creia que Deus tem algo lindo para te entregar, para nos entregar. Então, quem você conseguir, convide para esse momento agora, que o Senhor tem um momento especial para nós. Bom dia, Ana Paula. Tô com duas da Flórida aqui hoje, minha prima e a Ana Paula. Que bênção vocês aqui, lindezas. Acho tão lindo isso, que tão longe, tão distante geograficamente, a gente aqui juntinho, na presença do Senhor. Que delícia! Tá vendo, Ana Paula? Você tem uma vizinha sua aí, a Plábia, minha prima, mora aí para os seus lados. Meninas, mas nós vamos hoje então estar aprofundando um pouquinho aqui nesse livro de Lamentações, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor, Ele quer trazer um renovo de esperança sobre nós nessa manhã. Eu quero a sua participação comigo nessa live, aquilo que o Senhor for falando no seu coração, que você comente, que você clique esse coraçãozinho falando amém. É isso, amém? Vamos fazer junto essa live em nome de Jesus. Sim, que linda. Amém. Eu quero estar orando então para nós iniciarmos esse momento tão precioso, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, quero te agradecer pela tua bondade. Oh Deus, obrigado, porque estar aqui na mesa que o Senhor preparou, na tua mesa, é um privilégio, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigada, eu quero te falar da minha gratidão de poder participar desse momento tão especial. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada um que está aqui,
aqueles que vão estar ouvindo depois, que cada família, Pai, aqui representada, seja tocada pelo Teu Espírito, Pai, Espírito Santo de Deus, que Ele venha soprando agora em cada família, em cada um que está aqui comigo. Oh Deus, em nome de Jesus, vai trazendo salvação, vai trazendo alívio, vai trazendo libertação, vai trazendo cura, cura para a alma, cura para o físico. Tu és o Deus, ó Pai, que está sempre pronto para nos socorrer, para aliviar as nossas cargas. E eu quero declarar que essa manhã vai ser uma manhã, ó Pai, onde as nossas cargas, o nosso peso vai ser trocado pelo Teu jugo que é suave e leve. Eu quero declarar, Pai, a Tua presença aqui ministrando em cada coração. Fala conosco, ó Pai, nós necessitamos de Ti, nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Segrega no nosso coração, ó Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar, que Ele aprofunde o mais fundo mesmo do nosso ser e que venha, Pai, trazer transformação. Nós te clamamos, ó Deus, fala conosco, fala com cada um que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Povo abençoado pelo Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós podemos nos alegrar nele. Aleluia. Vocês que estão entrando agora, eu quero te dizer que tem um aviãozinho aqui embaixo. Ainda dá tempo de você convidar alguém para estar aqui nessa live, participar e receber desse maná que o Senhor quer nos entregar nessa manhã. Tem um alimento fresquinho para o Senhor trazer, que Ele está trazendo dos céus. Então convide alguém para estar aqui. E outra coisa, eu quero a sua participação comigo. Aquilo que o Senhor for falando no seu coração, você digite aqui e tem um coraçãozinho aqui e que você possa clicar ele como sinal de amém. Eu concordo, eu recebo. Amém? Quero então você aqui juntinho de mim. Deixa eu só mandar essa live aqui para uma pessoa que eu esqueci. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos aí em Lamentações e semana passada foi o livro de Jeremias. E Lamentações, ele é conhecido também como Lamentações de Jeremias. E esse contexto aqui, né, desse livro de Lamentações, né, só para você estar se situando, né, como que é, quando é que aconteceu isso. Tinha acontecido o seguinte, os babilônios haviam destruído toda a cidade de Jerusalém. E aqueles que não foram mortos ou não foram torturados foram levados prisioneiros para a Babilônia. Então eles estavam vivendo um momento muito difícil. Quando esse livro foi escrito, eles estavam todos exilados na Babilônia. Então esse livro, ele concentra no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de perda. Eles estavam vivendo esse caos, esse momento terrível. E Jeremias, ele reconhecia essa realidade. Nós vimos, né, quem não participou semana passada, Jeremias foi um profeta que Deus o chamou e Deus diz que escolheu ele ainda estava no útero da mãe dele. Deus chamou Jeremias para uma missão, para um momento que não era fácil. Mas Jeremias posicionou como profeta, ele achou que ele não podia fazer aquilo, mas o Senhor falou, não, você vai fazer porque eu que farei através da sua vida. E o Senhor tocou nos lábios de Jeremias e o Senhor usou Jeremias poderosamente. E esse Jeremias, que foi chamado como profeta do Senhor, ele estava passando por esse momento difícil. E Jeremias, ele é conhecido também como profeta chorão, não sei se eu já tinha falado isso para vocês, porque
ele estava vivendo nesse momento muito difícil e ele escreve, né? Ele vem aqui com essas lamentações diante do Senhor. E o que eu quero, para nós iniciarmos esse momento, nós vamos ver que Jeremias, ele fez lamentações para o Senhor. E lamentação é totalmente diferente de murmuração. Às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é. Murmuração é você reclamar, é você parte de um princípio de um coração ingrato, de um coração que diz, eu naquele lugar eu faria diferente. Então, por exemplo, se você murmura do clima, é como se você estivesse dizendo, se eu fosse Deus, se eu fosse o controlador do clima, eu faria diferente. Se você murmura do seu patrão, é como se você dissesse, eu no lugar dele eu faria diferente. É você sempre achar que você pode fazer melhor do que o que está acontecendo. Aí vem a murmuração. Então, murmuração parte de um coração ingrato. E a murmuração é rebeldia. Nós vemos que o povo, quando estava no deserto, eles murmuraram. E murmuração é pecado. É você querer colocar num lugar que você é melhor, que você faria diferente. Agora, lamentação, que é o que é esse livro. Lamentação parte de um coração quebrantado. Olha como que é totalmente diferente. Passa por um coração que reconhece a situação difícil, mas ele olha para a situação e sente totalmente impotente. E ele fala, eu não dou conta de resolver isso. Eu preciso da ajuda de Deus. Você olha para a situação e fala, eu gostaria que fosse diferente, mas eu não consigo fazer nada diante dessa situação. A lamentação, ela é também uma expressão de um sofrimento, de uma angústia, de uma aflição. E nós vamos ver aqui que Jeremias, ele expressa essa lamentação diante de Deus com sinceridade e com verdade. Jeremias estava vendo aquela realidade e ele estava vendo que ele não podia resolver nada, ele não tinha condições de fazer nada. Ele carecia, ele necessitava da intervenção de Deus. Amados, nós também passamos por momentos assim, né? A gente olha a situação e nós não vemos saída. Nós sentimos tão impotentes, nós sabemos que a situação está terrível, mas nós não temos como agir. E nós vamos aprender aqui com Jeremias que nesse momento nós temos um lugar para nós irmos. Um lugar onde tem socorro, um lugar onde tem a solução, que é na presença do Senhor. É na presença dele que todas as coisas que nós não vemos uma saída, não vemos uma luz no fim do túnel, sentimos totalmente assim, paralisados, nesse momento tem um lugar que nós podemos ir. Nesse lugar nós podemos encontrar socorro. Aleluia! E aqui nós vamos ver que Jeremias, ele estava vendo aquela situação terrível, uma situação que não tinha solução, e ele foi para a presença do Senhor. Ele foi lamentar no lugar certo. Amém, Valéria. É na presença dele que nós encontramos esse refrigério, porque no meio da aflição, a nossa alma geme, grita, fica aflita. E na presença do Senhor é que temos esse refrigério. E nós vamos aprender aqui com Jeremias. Jeremias, ele estava lamentando, ele estava falando para o Senhor, olha, situação aqui é essa, tá assim. Mas na presença do Senhor nós vamos ver como que tudo pode mudar. No capítulo 3, versículo 17, eu vou ficar com vocês nesse capítulo 3, tá? Eu já passei aí o que é o Lamentações todas, mas nós vamos ficar no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Jeremias diz assim: já não sei
o que é ter paz. Ele estava ali falando para Deus. Antes disso, ele vai falando tudo que está acontecendo. Olha aí como que está, né? Israel está adulterando, Israel colocou amantes no coração, no seu lugar. Israel está vivendo idolatria, e aquilo tudo foi trazendo muita tristeza no coração de Jeremias, uma situação terrível, e ele não via saída. Obrigada, Valéria. E aqui no versículo 17, ele começa a falar dele para Deus, lamentando. Ele fala, olha, eu não sei mais o que é ter paz. Eu esqueci o que é desfrutar o bem. Tem tanto tempo que eu não vejo o que é bem, que eu já esqueci. Eu esqueci o que é prosperidade. Eu esqueci o que é sair na rua de cabeça erguida. Eu esqueci o que é sorrir. Eu esqueci o que é viver em paz. E ele continua no versículo 18. Não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Amados, quanto isso é sério. Nesse momento aqui, ele está rasgando o coração para Deus. Ele está sendo totalmente sincero, verdadeiro. Com o Senhor, nós não podemos chegar com máscara, nós precisamos rasgar o nosso coração e falar para o Senhor. É nele que nós temos a solução. E ele diz, a minha esperança no Senhor acabou. Eu não tenho mais forças, eu não estou aguentando mais essa situação. Aí ele continua, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Mas Jeremias aqui ele está falando, Senhor, lembro da minha aflição. E tem uma versão que fala que essa aflição trazia delírio para a alma dele, trazia muito pesar. Eu lembro disso, é isso que ocupa minha mente, eu não estou aguentando mais. E olha só, Jeremias, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Esse homem que era íntimo de Deus, esse homem que andava com Deus, que era a boca do Senhor para trazer o recado dos céus para o povo. Esse homem estava passando por essa situação, dizendo que a alma dele estava aflita, que a esperança dele no Senhor tinha acabado, que ele não sabia nem o que era mais viver em paz, ele estava vivendo um tempo de angústia, ele não sabia mais o que fazer, ele estava em desespero, ele estava vivendo um delírio de tanta aflição. Esse homem que era profeta. Ele não está falando aqui de mim, não está falando de você. Está falando de um homem que era íntimo de Deus. O que isso aí nos mostra? Que todos nós passamos por momentos muito angustiantes, momento de muita aflição, momento onde nós olhamos e não vemos saídas, nós olhamos para o outro lado, parece que não tem esperança, momentos onde a nossa força parece que vai indo embora, vai para o ralo. Muitas vezes nós passamos por momentos que a nossa alma geme, grita. E tá tudo normal, porque Jeremias, que era esse homem íntimo de Deus, ele passou por esse momento onde ele falou, minha esperança no Senhor acabou. Eu estou no fundo do poço. Mas diante disso tudo que ele foi falando, olha o versículo 20. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Amados, Jeremias aqui, ele estava falando que a alma dele estava batida, porque o pensamento dele não era de vez em quando que vinha aquele pensamento, mas continuamente, olha aqui, continuamente eu lembro disso. Continuamente significa o tempo todo eu estou lembrando disso. Jeremias, ele queria esquecer daquilo. Ele queria viver de novo um tempo de paz, mas ele não conseguia. Ele falava, Senhor, olha aqui, o tempo todo eu penso nisso, eu penso nessa tragédia, eu penso nesse momento difícil, é nesse céu cinza, é nessa dor da minha alma. O tempo todo é isso que eu estou pensando.
Quantas vezes nós queremos parar de pensar no momento do nosso sofrimento, momento da rejeição, momento que você foi abandonado, que você sentiu uma traição de perto, momento que você foi caluniado, momento que você foi desprezado, momento que você passou pelo luto terrível, momento que a sua alma foi totalmente ferida. Quantas vezes você passa por momentos assim, você quer esquecer e esses pensamentos ficam continuamente aqui na sua mente, pensamento ocupando o tempo todo. Amados, não sei se acontece com você, às vezes quando eu estou passando por um momento de muita angústia, e aqueles momentos que você não consegue resolver, que você quer resolver, você não vê solução. E às vezes você está dormindo, no meio da noite você acorda, a primeira coisa que vem é aquele pensamento. Não vem outra coisa, vem aquele pensamento. Não sei se todas aqui, né? Talvez tem pessoas mais jovenzinhas que não conhecem, mas aqueles discos de vinil, apesar de que agora tá na alta de novo, aqueles discos de vinil, quando ele fura, você já viu que ele vai tocar e ele fica repetindo? Ele fica repetindo a mesma coisa, ele não muda a faixa, ele fica assim, no mesmo lugar. Quantas vezes nós acordamos no meio da noite e a primeira coisa que vem é aquele pensamento e fica igual um disco de vinil furado, arranhado, ele fica repetindo, e você não vê solução. E aquilo lá vai fazendo um mal tremendo para a sua alma. Aquilo lá vai ocupando o seu coração e você vai sentindo mal com aquilo. E você não consegue afastar aquele pensamento. E você acorda, a primeira coisa que vem de novo aquele pensamento. É o que Jeremias está falando. Senhor, eu não quero pensar nisso. Nós vamos estar orando, viu, pelo seu filho. Eu não quero pensar mais nisso, mas o tempo todo que ocupa o meu pensamento são essas tragédias, são essas coisas ruins que eu passei, são essas decepções, são essas frustrações. Amados, nós sabemos que nós não podemos depositar a nossa esperança nas pessoas, mas nós fazemos isso o tempo todo. A gente espera algum retorno. A gente não deveria fazer isso, mas a gente acaba fazendo. E aí você é frustrado, e aí você é decepcionado, aí você é magoado, e às vezes esses pensamentos ficam continuamente. E você olha uma situação agora que você está vivendo e não está dando certo, e o que vem na memória? Aquilo que você viveu, e você fala, é por isso. E aquilo lá começa de novo, continuamente passando na sua mente. Isso mesmo, nós acordamos, nós dormimos e acordamos e está aquele peso, aquele pensamento não sai. E por mais que você queira, que nós vimos que Jeremias, ele não queria pensar naquilo. Mas o pensamento não saía. Aquele pensamento não saía da mente dele. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso pensamento, aquilo que está na nossa mente, determina as nossas emoções. Se nós ficamos pensando nas tragédias que nós vivemos, nas traições, decepções e as coisas ruins, tristes, angustiantes, se esse pensamento é o que está fixo aqui, o que vai acontecer? A minha emoção vai ser triste, vai ser uma mulher, um homem para baixo, vai ser um que vive cabisbaixo, você vai perdendo a esperança. Não sei se você já deve ter vivido isso. Às vezes você está até bem. De repente você ouve uma música que te remete a uma situação. Ou você chega num lugar, ou é um perfume que te remete à situação. Aquele pensamento vem. De repente, você percebe que você não está muito bem, parece que bateu uma tristeza em você. Porque, na verdade, o pensamento, o que está na minha mente, determina a minha emoção. Em Provérbios, nós lemos, capítulo 4, ele diz, guarda o seu coração. Significa guarda os seus pensamentos, porque dele vai proceder todas as coisas.
Em Provérbios 23, fala que da maneira que nós pensamos, assim nós somos. Então nós temos que cuidar da nossa mente. A mente determina a minha emoção, a mente determina quem eu sou. E nós vemos aqui que Jeremias, ele estava na fossa, ele estava numa depressão, falando daquela angústia, daquele pensamento que não saía da sua mente. E ele fala, olha, estou pensando isso, não é de vez em quando, mas é o tempo todo. Amados, eu quero te dizer que se você tem vivido essa luta, pensamento aí tribulado, de angústia, de aflição, eu quero te falar que você está se juntando àquilo que Jeremias passou. Você pode ser crente, você pode ter professado Jesus já, confiar em Jesus, mas muitas vezes nós vivemos esses pensamentos. Eles vêm e querem fixar na nossa mente. Nós vimos que Jeremias, ele era um profeta, homem de Deus, e esses pensamentos estavam fixados. Ele fala, olha, eu penso nisso continuamente. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando esses pensamentos estão aí impregnados em você, tem como você não lembrar do que te aconteceu? Tem como você falar, não, eu não vou lembrar mais disso? O que você me diz? Você já viveu isso? Falar assim, eu não vou lembrar mais disso, pronto, parou. Não tem como. Não tem como, porque primeiro, nós não temos amnésia. O que nós passamos, nós vamos lembrar. Então, aqueles pensamentos ruins vão vir. De alguma forma, situações vão acontecer, mesmo que você não pense continuamente, mas vão ter situações que vão acontecer. Às vezes, a maneira que a pessoa falou com você te remete de novo lá atrás e traz o pensamento de volta. Às vezes, é algo que acontece no seu dia a dia e o pensamento vem. Às vezes, você está fazendo uma comida e de repente, o pensamento volta. E aqui Jeremias fala, olha, eu lembro continuamente, por isso a minha alma está muito aflita. Eu quero falar para vocês que a alma de Jeremias, ela estava abatida. E ele fala assim, Deus, eu não estou conseguindo mais lidar com isso. Minha alma está ferida, minha alma está abatida, porque é só disso que eu penso, é disso que eu lembro. Isso está me fazendo muito mal, eu não estou conseguindo mais. Aqui, Jeremias, ele estava passando por um processo de depressão. Há uns tempos atrás, não é muito tempo não, a depressão, para quem era cristão, ela não era muito bem aceita. A pessoa achava que se a pessoa estava em depressão é porque ela não estava bem resolvida com Deus. Aquilo lá, porque ela não era de Deus. Se ela fosse totalmente de Deus, ela não passaria por depressão. Mas hoje nós temos outro entendimento. Nós sabemos que todos podem passar. Depressão hoje já é cientificamente comprovado que é uma doença na alma. E por isso tem até tratamento para isso. E não significa que quem está em depressão que ela está mal com Deus. Ela pode estar muito bem com Deus e ela passa. São momentos que vêm e muitas vezes são esses pensamentos que nos levam à depressão. Nós vemos aqui que Jeremias, um servo de Deus, um profeta, estava passando por esse momento. Nós vemos Elias, um homem de Deus, maior profeta da palavra. E ele passou por depressão. Chegou um momento que ele falou assim, Senhor, eu quero a morte. Acabou, eu não quero mais viver. Quem fala que não quer mais viver, o que significa? Perdeu totalmente a esperança. Não vê mais sentido na vida. Nós estamos aí, né, nesse mês de setembro, que é um mês amarelo, que nos chama, né, para esse cuidado, para o suicídio. E a pessoa cuidar de si,
ela cuidar da sua mente, dos seus pensamentos, porque são os pensamentos que nos levam à depressão, que desencadeia esse desejo de tirar a vida. Acabou, não tem mais esperança. E nós sabemos que quem chega nesse fundo do poço, ela está passando por um sofrimento muito intenso da sua alma. E nós precisamos estar atentos com isso. Mas eu achei lindo porque esse mês, ele se chama também Setembro Amarelo. E amarelo, se você desmembrar, é amar-elo. Então, o amor é o elo que pode tirar a pessoa dessa depressão, que pode tirar a pessoa dessa angústia. E você pode ser esse elo da parte de Deus para levar esse amor que traz esperança para a vida das pessoas. Amém? Mas nós vemos aqui que pessoas que servem a Deus também passam por depressão. E nós vemos que Jeremias está lamentando, mas algo que eu quero já trazer como ensinamento para nós. Para quem que ele estava lamentando? Quem aí pode me falar? Para quem que Jeremias estava lamentando? Digita aí para mim. Era nas redes sociais? Ele pegou o celular para falar com alguém? Ele saiu falando aí, gritando para os quatro cantos a situação difícil que ele estava vivendo? Não. Jeremias, ele foi lamentar para Deus. Eu quero te falar que passar por dores, todos nós. Isso, Sângela, ele foi falar para o Senhor. Ele foi falar para Deus, né? Ana Lídia, glória a Deus. É esse o lugar que nós temos para ir quando as coisas apertam para nós. Quando a situação fica difícil, não adianta nós falarmos, abrir a boca aí, né, em redes sociais e querer falar, olha como que tá o governo, olha a situação que eu estou vivendo, olha o que está acontecendo na minha família, olha aí. Amado, isso aí não traz solução para nada. Mas quando nós vamos para os pés do Senhor, para os pés do nosso Deus Todo-Poderoso, ali tem socorro, ali tem resposta, ali nós somos animados, ali nós somos revigorados, ali nós somos curados. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele também é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que nos liberta de toda depressão, de toda angústia, de todo medo, de todo anseio. É o Deus que renova a esperança dentro de nós. E aqui Jeremias, ele foi para a presença do Senhor. E nós vamos ver aqui algo lindo. Porque quando nós estamos, isso, né, Silvânia, minha prima linda? Quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo em meio à angústia, como nós vimos Jeremias aqui, um momento muito difícil, ele foi rasgar o coração para Deus. E ele começou a orar, falar, Pai, olha aqui como que está a minha situação. Eu estou vivendo isso. Mas quando ele começou a orar, algo aconteceu. Eu quero te falar que nós temos essa arma poderosa, que é a oração. Nós precisamos ter essa oração como uma disciplina viva em nós, a cada dia, a cada segundo. Quando as coisas apertam, amados, nós temos um Deus sempre presente. Ele está atento a nós. É um Deus que não dorme, não dormita. Ele está atento ao clamor dos seus filhos. Nós precisamos prostrar na presença desse, que tudo pode, que tem a solução para as nossas vidas. Jeremias aqui, ele começou a orar. E nós vamos ver que quando ele começa a orar, o Espírito Santo começa a mover. E as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Amém. Deus vem trabalhar ao nosso favor. Ele vem mover ao nosso favor quando nós vamos para a presença dele. Quando nós estamos ligados nele, querendo servi-lo de todo o coração. E ele fala para nós que nós temos que orar em todo o tempo. Abrindo a boca ou em silêncio, mas nossa vida tem que ser de oração, porque é na presença dele que nós somos resguardadas, é na presença dele que a nossa mente é guardada, é na presença dele que nós recebemos esse alívio, essa proteção. E quando Jeremias começa a orar, vamos ver aqui no versículo 21,
Depois dele falar isso tudo para Deus, olha, meu pensamento está assim, minha alma está afligida, minha alma está em desespero. Ele diz assim, todavia, versículo 21, glória a Deus. Entretanto, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia! Amada, a situação que Jeremias estava passando era fácil? De jeito nenhum. Ela era difícil. Mas em meio àquela situação difícil, bom dia, minha neta linda! Em meio àquela situação difícil, Jeremias diz assim, epa, o negócio tá ruim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós não podemos aceitar os nossos pensamentos ruins, ficar bombardeando aqui o tempo todo. Ele vem, mas nós temos uma arma poderosa que é a oração. E quando nós vamos para a presença do Senhor e nos derramamos aos pés do Senhor, Ele vem e começa a agir em nós. Aqui tem uma virada na vida de Jeremias. Ele fala, epa, para de ficar pensando nisso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amados, o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra para você. Pensamentos ruins, eles estão aí para nos bombardear, para tirar as nossas forças, para minar a nossa fé o tempo todo. Mas diga para o Senhor, oh Deus, isso, Silvânia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga para o Senhor agora, coloca a mão na sua mente, se você puder, na sua cabeça. E diga para o Senhor agora, Pai amado, eu não aceito mais esses pensamentos ruins bombardeando a minha mente. Eu não aceito mais aqueles traumas onde eu fui ferido ficar bombardeando a minha mente. Mas hoje eu me posiciono, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que é vida, aquilo que me faz prosseguir de cabeça erguida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados, Jeremias aqui na presença do Senhor, ele falou, opa, chega. Eu quero trazer a memória, porque eu creio que o meu Deus é o Deus da esperança e na presença dele eu posso ter esperança, eu posso olhar para frente, prosseguir olhando para o alvo, porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Isso que eu estou vivendo hoje não é o fim. O meu passado não pode determinar a minha vida hoje e nem o meu futuro. Na presença do Senhor há esperança. Na presença do Senhor há recomeço. Na presença do Senhor Ele tem algo novo para nos entregar. Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Jeremias aqui ele falou, Pai, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E nós vimos apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, quero ler com vocês para me não esquecer nenhuma palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém, amados? Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Glória a Deus. Amados, nós temos aqui uma orientação de Paulo. Paulo está dizendo para nós, ei, minhas irmãs, meu irmão, o que você está pensando é bom. O que você está pensando produz louvor ao Senhor. O que você está pensando edifica. O que você está pensando é bom, é verdadeiro. Vem do trono do Pai. Vem do coração do Senhor. Se for, pensa. Mas se não for, joga fora. Joga fora. Não aceita mais esses pensamentos ficar bombardeando a sua mente. Pense no que é bom. Pense no que é perfeito, verdadeiro e agradável.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filipenses no capítulo 3, Paulo aqui diz também, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Sabe o que ele está dizendo? Meus irmãos, não significa que esses pensamentos não vêm mais. Não significa que eu já estou nota 10. Pensamentos ruins nem chega aqui perto. Não. Não que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, nós temos que trazer essas palavras na nossa mente. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu coloco guardas aqui. A palavra de Deus, essa que nós lemos aqui em Filipenses, capítulo 4, é como se nós colocássemos uma peneira aqui no nosso ouvido. É bom, é verdadeiro, é perfeito, é agradável, é de boa fama, produz louvor ao Senhor, passa pela peneira, porque os buraquinhos são fininhos. Não pertence, é lixo que Satanás está mandando, você joga fora. Isso não me pertence. Isso já foi resolvido lá na cruz do Calvário. A culpa, o peso, as traições, as frustrações. Eu libero perdão agora. Diga para o Senhor, Pai, todos esses pensamentos ruins de pessoas que fizeram algo contra a minha vida, eu libero perdão agora em nome de Jesus. Eu quero ficar livre, Pai. Eu quero ficar livre desses acontecimentos. Eu quero ficar livre desses pensamentos. Eu quero que o meu pensamento seja ocupado com aquilo que vem do teu coração. Eu quero que a minha mente seja ocupada com aquilo que traz vida, com aquilo que traz esperança. Eu não aceito mais ser dominadas por pensamentos de destruição que querem enterrar a minha vida. Eu não aceito mais. Amados, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a sua esperança, para matar a sua alegria, para te roubar o prazer de viver, de estar na presença do Senhor. Ele veio para destruir, para te colocar nessa depressão. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele tem vida para você. Ele tem planos de paz para você. Ele tem futuro. Ele tem esperança. Ocupe a sua mente com aquilo que pode trazer esperança. É o que Jeremias falou ali, que nós lemos. Eu quero ocupar minha mente com aquilo que me dá esperança. Nós temos que dominar, subjugar as nossas mentes ao que o Espírito Santo diz para nós. Davi, um servo, adorador de Deus, homem segundo o coração de Deus. Ele também passou por momentos terríveis. E ele diz assim, no capítulo 42, por que você está batido, a minha alma? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Amados, nós temos que conversar conosco mesmo. Nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que profetizar para nós mesmos. Por que você está batido, a minha alma? Acorda. Há esperança. O meu Redentor vive. Ele cuida de mim. Ele tem planos excelentes para a minha vida. Ele não me criou para derrota, mas Ele me criou para vitória. Ocupa sua mente. O Senhor diz que nele você é mais que vencedor em todas as coisas. Mais que vencedor em todas as coisas. Jeremias diz assim, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Diga para você agora, diga o seu nome. Ei, Georgina, diga aí para você, a sua porção
é o Senhor. A sua esperança é o Senhor. Isso vai passar. Isso não é, esses pensamentos ruins não é quem você é. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Aleluia. Amados, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conquistou todas as coisas para nós, na cruz do Calvário. Tudo foi estabelecido na cruz do Calvário. E Ele conquistou para nós uma vida abundante. Então nós não podemos aceitar menos que isso. O Senhor tem para nós uma vida excelente. Amém? E eu quero falar com você 3 coisas que Jeremias usou para trazer na sua memória. Então vamos lá. No versículo 22. A bondade do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Primeiro ele fala que a bondade, ele fala, eu vou trazer a memória o que me dá esperança, amém? Aí ele começa a falar da bondade do Senhor. Então quando eu começo a lembrar da bondade do Senhor, eu vou começar a trazer à minha memória quantos livramentos o Senhor já me deu. Nós temos que fazer esse exercício. Mas eu quero te falar uma coisa. Não é que é um estralar de dedos. Nós temos que empenhar nisso. O pensamento ruim, ele vai continuar vindo. Mas na hora que ele vier, que você esteja conectada com os céus. E que você possa determinar que você vai pensar. Você vai ocupar a sua mente naquilo que te traz esperança. Ocupar a sua mente com aquilo que está no coração de Deus. E a primeira coisa que ele fez aqui foi ocupar-se com a bondade de Deus. Quantos livramentos o Senhor já trouxe para mim? Quantas orações o Senhor já te respondeu? Quanto socorro Ele já trouxe até a sua vida? Se nós começarmos a pensar quanto Deus já manifestou bondade, mas nós não temos noção. Quando nós saímos na rua, quantos livramentos o Senhor nos dá? Quantos anjos Ele coloca ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando do mal? Nós não temos noção em cada esquina que nós atravessamos, quanto livramento o Senhor já trouxe. Nós precisamos trazer à memória a bondade de Deus. E é nas coisas simples. Às vezes nós queremos ver algo muito grande para nós vermos a bondade de Deus. Mas é nas coisas simples. Veja a bondade de Deus na hora que você for tomar um banho. Comece a agradecer a Deus. Enche o seu coração de gratidão. Pai, eu posso tomar banho nesse chuveiro, eu tenho água, essa água quentinha, eu tenho cama, eu tenho uma casa. Em vez de murmurar na hora de lavar a louça, comece a trazer à memória a bondade de Deus. Te deu família, te deu alimento, te deu saúde para você colocar a sua casa em ordem. Veja a bondade de Deus naquilo que é simples, no seu dia a dia. Se enche disso. E aqui no versículo, ele continua, ele fala, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã. Glória a Deus. Você tem consciência que cada dia que você acorda, você acordou, seus olhos foram abertos, é porque a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a sua vida? Ele tem esse pacote de misericórdia para nos entregar a cada manhã, para nós vivermos na presença dEle. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amados, todos nós pecamos praticamente todos os dias, com pensamento, com olhares, com julgamento, com irritação, com murmuração. E se não é a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos. Ele fala assim, essa é a causa de não ser consumido. Você sabe o que é misericórdia? Vou falar para você que a diferença. Graça é você receber um favor que você não merecia. Então, lá na cruz do Calvário, a graça de Deus te alcançou. Você recebeu um favor que você não merecia. Você não fez nada para aquilo. É o favor de Deus manifesto.
É a graça do Senhor. E misericórdia é você deixar de receber o castigo que você merecia. Isso é misericórdia do Senhor. Então, a cada manhã, em vez dele trazer um castigo sobre nós, pelos nossos erros, pelo nosso pecado, pela nossa falha, ele traz o quê? Misericórdia. Ele fala, filha, tá aqui o pacote de misericórdia, eu já te perdoei, eu já te redimi. Você é nova para mim nesse dia, eu já esqueci seus pecados, já foram sepultados na cruz do Calvário, eu já lancei nas profundezas do mar. Levanta para você viver esse novo dia, porque o pacote de misericórdia está aqui, eu estou te entregando. Essa é a causa de não sermos consumidos. Vamos trazer à memória que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre nós a cada manhã. O seu nome está escrito no livro da vida. Isso já é motivo de gratidão, isso já é motivo de ocuparmos a nossa mente com gratidão e falar, Senhor, obrigado. É disso que eu quero pensar no céu, eu quero pensar na sua bondade, eu quero ser renovado em esperança naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. No versículo 23 ele diz, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. E Deus, Ele é fiel na aliança que Ele fez conosco. Ele permanece fiel nas suas promessas, naquilo que Ele já decretou sobre nós, Ele é fiel. Mas, quando nós falamos de aliança, amados, você não tem uma aliança sozinha. Quando você coloca uma aliança no dedo, é porque você está aliançado com alguém. Você faz parte de alguém e tem alguém que faz parte de você. Deus tem uma aliança conosco, mas essa aliança tem duas partes. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Deus se move a nosso favor e nós precisamos nos mover para a presença do Senhor. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu para nós, mas Ele espera de nós nessa aliança a nossa fidelidade de viver em sua presença, de servi-lo, de ter um coração alinhado com Ele. Amém, amados? E aí nós vimos que a fidelidade do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia é renovada a cada manhã. Aleluia. Mesmo quando você erra, mesmo quando você distrai e desvia o olhar de Deus, eu quero te falar que Deus permanece fiel, porque isso faz parte de quem Ele é. E Ele continua estendendo os braços de misericórdia e fala, eu estou aguardando por você. O seu lugar é juntinho de mim. Eu não te criei para perdição, mas eu te criei para você estar povoando os céus com vidas através daquilo que eu tenho te entregue. Em nome de Jesus. No versículo 24, ele diz, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Aleluia. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Em quem você tem esperado? Em quem você tem esperado? Oh, meus queridos, muitas coisas na nossa vida, nós vivemos muitas frustrações, muitos momentos difíceis. Muitas vezes nós caímos em depressão, porque nós estamos depositando a nossa esperança em governo, em pessoas, em pastores, em patrões, em família. E nós sabemos que todos nós somos falhos de erro. E aí, às vezes, a decepção é tão grande, a frustração é tão grande, que você não consegue levantar daquele golpe. Mas aqui ele diz assim, a minha porção é o Senhor. Portanto, eu vou esperar nele. É nele que eu tenho a solução. É nele que eu vou esperar. No versículo 25 diz, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam.
O Senhor é bom para com a sua vida. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Que você possa estar esperando no Senhor. Se você tem esperado por homens e vivido tantas decepções, diga para o Senhor hoje: Pai, me perdoa. Porque todas essas frustrações, essas decepções que eu tenho vivido, é porque eu tenho depositado muita esperança nas pessoas. Eu acredito que a pessoa vai mudar. Nós precisamos acreditar, mas não depositar a nossa esperança naquilo. Porque se ela não mudar, a questão não é nossa, a questão é dela com Deus. Aí nós não vamos frustrar. Então espere em Deus, seja renovado em Deus. Porque Ele é o único que tem socorro para a sua vida. Ele é o único que pode trazer esperança para a sua vida. Ainda que Jeremias aqui, ele estava diante de um quadro terrível. Mas ele fala, ainda diante desse quadro, as coisas não mudaram para Jeremias quando o pensamento dele mudou. Estava do mesmo jeito, mas ele teve um posicionamento. Mesmo assim, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lá em Abacuque ele fala, ainda que não encontra animal no curral, não encontra fruto nas árvores, tudo esteja desfeito, o céu esteja preto, todavia eu vou esperar no Senhor. É nele que eu vou me alegrar. Deposite a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode te socorrer em todo o tempo. É o Deus sempre presente, é o Deus que não decepciona, é o Deus que é fiel, independente da nossa fidelidade. Ele permanece fiel, Ele está com você, Ele se inclina para você para ouvir o seu clamor. As dificuldades da nossa vida não é o fim. Amados, não aceite o inimigo continuar bombardeando a sua vida, de que não tem jeito, que é assim mesmo. Quando nós começamos com os pensamentos negativos, a impressão que eu tenho é que o diabo vem mais para perto. Ele senta aqui no ombro, para ele ficar cutucando. É isso mesmo, ele vai cutucando. É desse jeito, o trem é ruim mesmo, não tem valor. Amados, nós temos que falar, sai de mim, Satanás. O que domina a minha mente é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o que o Senhor diz ao meu respeito. Aquele que te prometeu, Ele é fiel. E eu quero te lembrar hoje que Deus começou uma obra linda na sua vida. E aquele que começou é fiel para concluir, em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar agora para orar. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que tem muitas vidas que têm perdido a esperança. Muitas vidas desanimadas, cansadas, que perderam a esperança. Porque o quadro está bem parecido com aquilo que Jeremias estava vivendo. E você olha, você não se vê saída. Você se sente tão impotente diante da situação. Mas eu quero te convidar, porque hoje Deus quer trazer renovo de esperança para a sua vida. Se onde você tiver condições, eu queria que você fechasse seus olhos. Se você não tiver, tudo bem, fica do jeito que você está. Mas eu quero primeiro orar com aqueles que estão sem esperança. Quem aqui está vivendo um momento que você assim está sem esperança? Você não tem acreditado mais que as coisas podem mudar? Eu queria que você falasse aqui comigo, eu quero orar com você, que está sem esperança, diante de um quadro que você está vivendo, você fala, nossa, não tem solução para isso, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou assim, sem forças. Eu queria que você falasse, eu quero orar com você. Amados, não tenha vergonha, porque o Senhor não se envergonha de você. Ele quer trazer renovo de esperança para a sua vida hoje. Ele quer tocar na sua mente, Ele quer tocar no seu coração. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Nós vamos estar orando, Márcia.
Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem renovo para a sua vida. Você está aqui, eu quero falar para vocês que estão aqui hoje. Oh Deus, vai recebendo essas pessoas, ó Pai, que estão falando ali Quantas pessoas, ó Pai, desesperançadas, cansadas, ó Pai, fadigadas. Oh Pai amado, o Senhor tem visto a situação que cada uma tem enfrentado. Mas, ó Pai, eu quero declarar que essa manhã é manhã de cura. Eu quero declarar que essa manhã é manhã de renovo, de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida, Débora, a cura do Senhor Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar agora, Pai, para esses que estão vivendo um momento onde não tem mais esperança. Pai, que tem desistido. Pai, muitos estão igual Elias. Pai, eu cansei. Eu não quero mais. Eu quero sair dessa brincadeira. Quantos estão dizendo, eu quero parar de viver. Eu estou cansada. O medo, a dúvida tem invadido meu coração, minha mente. Minha alma está angustiada. Eu estou cansada, Pai. É na Tua presença, Senhor, que nós podemos abrir o nosso coração, como Jeremias, porque é aqui que nós somos renovados. É aqui que o Senhor vem e fala. Eu quero orar agora, ó Pai, para esses que estão sem esperança. E eu quero declarar, no nome de Jesus, há esperança para você. O seu cansaço, o seu desânimo, a sua tribulação não é o fim. O Senhor tem vida para você. O diabo quis roubar, quis tirar da sua vida todas as coisas que eram importantes para você. Mas maior é o Senhor, maior é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero declarar sobre a sua vida vida, esperança. Eu quero declarar que você vai ver os filhos de seus filhos, os filhos dos filhos de seus filhos. O Senhor veio trazer para você vida. E não é qualquer vida, é uma vida e vida em abundância. O diabo tem mentido a seu respeito. O diabo tem colocado mentiras, confusões na sua mente. Mas eu quero declarar que está quebrado. Toda mentira de Satanás é quebrada, é desfeita agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu declaro que a verdade de Jesus está sendo impregnada na sua vida. E Ele diz para você, filha, eu não perdi o controle. Eu estou atento a você e eu velo para cumprir na sua vida tudo aquilo que eu te prometi. Tudo aquilo que eu te prometi. Você pode ter perdido o controle. Mas o Senhor te diz, eu não perdi. Eu não perdi. Algumas coisas que você foi perdendo aí pelo caminho na sua vida, que são valiosas para você. O Senhor está te dizendo, eu sou o Deus da restituição. Em tudo aquilo que você foi roubado, na esperança, na alegria, no prazer de viver, no contentamento, eu quero te dizer nessa manhã, eu estou te restituindo. Eu sou o Deus da esperança, eu sou o Deus da restituição. Eu estou trazendo força para você, eu estou te renovando em forças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre todos que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois, eu declaro, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor hoje veio trazer à sua memória esperança, esperança, esperança em nome de Jesus, em nome de Jesus. As dores que você tem carregado na sua mente. Nós agora depositamos aos teus pés, Senhor, toda dor, todo cansaço, toda fadiga, nós depositamos aos teus pés. E eu quero declarar que o Deus Todo-Poderoso, a presença do Espírito Santo de Deus, está trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.
Amados, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz a seu respeito. Então somente creia e prossiga olhando para o Senhor. Eu quero te falar uma coisa, às vezes não, pensamentos ruins vão continuar vindo, porque é assim, ele vem, aí o diabo aproveita que ele foi instalado e ele usa aquilo para fermentar a nossa mente. E não adianta você ficar falando, eu não quero pensar mais nisso, eu não quero pensar mais nisso. Mas nós só tiramos o pensamento ruim quando nós colocamos outro no lugar. Eu não sei se você já teve essa experiência, com certeza já. Às vezes nós escutamos uma música e um ritmo que prende a sua mente. E às vezes a letra não diz nada do que você crê. E quando você vê, aquela música está voltando na sua mente e você está cantando. Já aconteceu isso com você? Comigo, N vezes. Mas se nós não saímos, não adianta eu falar, ai, mas que raiva. No começo eu ficava, que raiva, eu não quero cantar essa música, eu estou cantando. Mas nós só tiramos essa música de cena se nós colocarmos outra no lugar. Então você coloca um louvor, começa a cantar o louvor e de repente, sem você perceber, aquela música saiu. A mesma coisa é com os nossos pensamentos. Quando o pensamento ruim vier, começa a declarar a palavra do Senhor. Pega a palavra e começa a declarar. É isso que o Senhor diz ao meu respeito. O Senhor é a porção. O Senhor é a minha porção. Eu vou esperar nele. Eu vou confiar no Senhor. Eu quero esperar nele o tempo todo. Eu busco é pelo Senhor. Por isso as misericórdias dele são renovadas sobre mim a cada manhã. Eu estou com o Senhor. Coloque outro pensamento no lugar. Não fique falando, eu não quero pensar mais nisso. Mas pense o que é bom, verdadeiro, perfeito, agradável, de boa fama. Como o apóstolo Paulo disse. Quando o pensamento vier, você fala, opa, isso é bom? Não é. Então sai, em nome de Jesus. E começa a pensar no que é bom. Amém? Eu espero ter sido a boca do Senhor para o seu coração nessa manhã. O Senhor falou muito no meu coração através dessa palavra. E que Ele fale ao seu. Há esperança para você. Há esperança para você. Receba hoje. Porque o Senhor derramou uma unção de renovo. A unção de renovo do Pai foi derramada dos céus. Esperança do Senhor sobre sua vida. No nome de Jesus. Amém? Até semana que vem, quinta-feira, nós vamos estar falando sobre o livro de Ezequiel. Venha e traga mais um amigo com você. Amém? E eu quero te pedir, para a hora que nós saímos aqui da live, você vai lá na página e curte, porque quanto mais curtir, quanto mais você divulgar, mais pessoas podem ouvir e receberem essa palavra de esperança para os seus corações. Márcia, Deus te abençoe, Deus abençoe. Teve uma pessoa que pediu oração pelo filho, eu quero fazer isso rapidinho que o nosso tempo está acabando. E eu queria que você concordasse comigo, orando pelo filho de uma irmã que pediu. Nós não sabemos qual é a causa, mas sabemos que tem uma mãe clamando. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que não rejeita, Pai, uma oração de uma mãe. O seu coração se inclina, Pai. Oh, Deus eterno. Pai amado, quando o filhinho de Agar, Pai, estava chorando lá no deserto, o Senhor ouviu a oração daquela mãe e o Senhor respondeu. Tem um filho aí, ó Pai, padecendo. Tem um filho precisando de socorro, precisando de ajuda, ó Pai, em alguma área da sua vida. E eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor ouviu a oração dessa mãe. Vem com teu socorro, ó Pai, traga libertação, traga cura física, cura emocional, cura espiritual. Traga, Senhor amado, a libertação do Senhor, a salvação do Senhor é chegado sobre esse filho. E que essa mãe descanse na tua presença, na certeza de que o Senhor é fiel. E o Senhor é o Deus que se inclina, ouve as nossas orações e responde. Aquele que bate, ó Pai, o Senhor diz que o Senhor dá. Aquele que te busca, o Senhor diz que encontra. E aquele, ó Pai, que bate na porta, a porta é aberta. Tem vidas aqui, ó Pai, buscando pelo Senhor, e eu quero declarar que portas estão sendo abertas nessa manhã. O socorro do Senhor é chegado sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus.
Amém e amém. Até quinta-feira que vem, no nome de Jesus, Deus te abençoe. Essa live ela vai ficar gravada na página e final de semana ela já vai estar no YouTube também, se você acha mais fácil. Deus abençoe.